Olá, o estudo de hoje, estudo 152, temos quatro mandamentos, quatro mitzvot, todas elas relacionadas com as pessoas que trabalhavam no templo. Temos o mandamento 23, que é o serviço dos Levim no santuário. Temos falado que havia duas classes de pessoas que trabalhavam no templo, os Kohanim, que eles faziam o serviço propriamente dito do templo, os sacrifícios, o incenso, o acendimento da menorá, tudo isso aqui era feito pelos Kohanim. E tinha o trabalho que eu tenho falado, que era o trabalho dos auxiliar do templo, que eram os Levim. Hoje vamos especificar um pouco mais quem era Kohen e quem era Levi. Kohen, todos são descendentes de Aharon. Aharon era o irmão mais velho de Moshe. Todos os descendentes de Aharon são os Kohanim, os sacerdotes. O restante dessa tribo eram Levim. Conhecido que o povo judeu tinha é dividido em 12 tribos. Cada tribo ela descende de um dos 12 filhos do Yaakov, do terceiro patriarca. E a tribo de Levi, que é o terceiro filho, ela foi a tribo selecionada para trabalhar no templo. Agora, essa tribo de Levi foi dividida em dois. Uma parte que é a família dos Kohanim, que são os descendentes de Aharon, um membro daquela tribo, o Aharon, ele foi selecionado para ser o sacerdote, e os descendentes dele são os sacerdotes, daqui passa de pai para filho, e o restante da tribo de Levi, do terceiro filho de Jacob, o restante dos descendentes de Levi, são os Leviim. Em que consistia o serviço dos Leviim? Eles não faziam sacrifícios propriamente ditos, mas eles faziam parte do serviço do templo. O que eles faziam? Eles cantavam, com sacrifícios, tinham alguns sacrifícios que eram acompanhados por canções, músicas e orquestra e instrumentos musicais. Então, os Leviim, eles tocavam, eles que cantavam, eles que tocavam. E também, como falamos nas aulas anteriores, que tinha uma mitzvah de fazer a guarda ao redor do templo, quem montava a guarda eram os Leviim. Tinha alguns Kohanim que também faziam parte dessa guarda, mas o principal, o grosso, a maioria dos postos de guarda eram ocupados por Leviim. Então os Leviim eles faziam esse trabalho de acompanhamento para os Kohanim, mas não o serviço propriamente dito do templo. Na época que tinha um tabernáculo no deserto e que o templo ele era móvel, eles montavam e desmontavam o tabernáculo, a cada acampamento eles carregavam consigo o tabernáculo. As pessoas que estavam encarregadas em montar e desmontar e o transporte do tabernáculo eram os Leviim e não os Kohanim. Depois temos aqui a proibição 72. Os Leviim e os Kohanim não devem realizar as tarefas uns dos outros. Eles não podem se inverter, eles não podem fazer um Kohen e ajudar um Levi, ou um Levi ajudar um Kohen. Cada um tem que fazer o trabalho para o qual ele foi designado. Conhecido o episódio com Korach. Korach era um primo do Levi, de Moshe, que ele era da tribo de Levi. E ele resolveu fazer uma rebelião contra Moshe, questionando isso que ele apontou o Aharon, o irmão dele, como sendo sacerdote. E uma das coisas que aconteceu lá foi que eles estavam invadindo. O Korach ele queria um pouco assumir um pouco dos papéis dos Kohanim, dos sacerdotes. Ele estava rompendo essas delimitações, essas barreiras que foram instituídas por Deus. Ele estava então quebrando essas fronteiras. Isso foi uma grande catástrofe que aconteceu durante a jornada dos judeus no deserto. Mas aqui temos a proibição, então, é de um não fazer o trabalho do outro. Cada um deve fazer o trabalho para o qual ele foi designado. Também temos não apenas isso, entre os Levim mencionamos antes que tinham alguns tipos de serviço dos Levim, que uns cantavam, outros eram vamos falar assim dizer, eles eram guardas. Mesmo eles não podiam se inverter, um que estava designado para cantar e não podia, de repente, resolver ir ajudar aquele que estava fazendo a guarda, um que estava fazendo a guarda não podia ir subir no palco lá para cantar ou tocar um instrumento, cada um tinha que fazer o seu serviço. Depois temos o mandamento 32, honrar os Kohanim. Os Kohanim, eles, por terem sido escolhidos por Deus para fazer o serviço no templo, então temos uma mitzvah, o povo tem uma mitzvah em honrar os Kohanim. Como é a honra aos Kohanim? A honra aos Kohanim é feita da seguinte forma. Por exemplo, na hora de chamar na Torá, você chama sempre primeiro um Kohen. Isso aqui é uma forma de deferir honra para o Kohen, é você chamar o Kohen primeiro. Quando se faz Birkat Hamazon em conjunto e um faz a brachá em voz alta, uma honra dá o copo do Birkat Hamazon, a palavra, para quem que faça a brachá em voz alta, ser o Kohen. E assim por diante, várias honras e várias, a gente defere primeiro para um Kohen, pelo fato dele ter sido escolhido por Deus para fazer o serviço divino.
O Maimonides, inclusive, acrescenta, mesmo se o Kohen ele declina a honra que lhe é dada, ele não tem o direito de fazer isso daqui, porque a honra dele não é uma honra da pessoa dele, e sim pelo fato de ter sido escolhido por Deus para fazer o serviço no templo. Por ser Kohen, ele não teve escolha, isso aqui é algo que vem de nascença. Se você é filho de Kohen, Kohen você é. Então, ele não tem da mesma forma que ele não tem a escolha de ser Kohen, ele também não tem a escolha se ele vai receber a honra ou não. A honra dele como Kohen não é pela pessoa dele, mas sim pelo que ele representa. Depois temos o mandamento 36, os Kohanim devem oficiar em grupos revezando-se no serviço. Não é que cada Kohen vinha ao templo para fazer o serviço quando ele caísse na telha. Eles se dividiram, eles se organizaram, as famílias dos Kohanim se organizaram na época do profeta Shmuel e do rei Davi. Já foi dividido em 24 grupos e cada grupo tinha uma semana na qual ele vinha trabalhar no templo. Eles foram divididos por semanas, eles fizeram uma negociação, porque por trabalhar no templo, correndo na semana que ele trabalhava, no período que ele estava trabalhando no templo, ele ganhava certos benefícios, ele ganhava carne dos sacrifícios, ele ganhava certas coisas que ele ganhava por estar lá. Então, na verdade, todos os Kohanim teriam direito a qualquer momento, então eles fizeram uma espécie de uma negociação. Cada família ou cada grupo fala assim, olha, eu vou pegar tal semana para mim, e aquela parte que você tinha na minha semana fica para você, em troca da parte que eu tenho. Eles se organizaram, cada um tem a sua semana e não deve trabalhar em outra. Isso é o mandamento 36, que eles devem se revezar, e não só que eles se revezam, mas também que cada um não deve trabalhar como se chama, no período do outro, salvo na época das festas, das 3 peregrinações, que é Pesach, Shavuot e Sukkot, que daí todos os grupos podiam trabalhar sem essa restrição, e mesmo esse trabalho que eles faziam, era só os trabalhos que estavam relacionados diretamente com a festa, não os sacrifícios, não os trabalhos que vinham por outra explicação, por outro motivo. Por exemplo, se tinha um Shabat no meio de Pesach, então tem um serviço que está relacionado com Pesach e tem um serviço que está relacionado com Shabat. O serviço que estava relacionado com Shabat pertencia à família que trabalhava naquela semana. Agora, os serviços relacionados ao Pesach estava aberto para o Kohen de todas as famílias, de todos os grupos trabalharem. Então, de novo, temos 4 mitzvot. No estudo 152 temos 4 mitzvot, que é o serviço dos Leviim. Depois, que é a proibição de os Kohanim e os Leviim se inverterem, de um fazer o trabalho do outro. Mandamento 32, que é o mandamento de honrar os Kohanim. E o mandamento 36, que é dos Kohanim se revezarem no serviço do templo.